pessoal, na aula de hoje vamos fazer o cropped sereia. Confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para fazer o nosso cropped, eu vou usar o fio charme da Círculo. Essa cor é bem bacana, que é a cor que chamamos de sereia. O número dela é o 9184. Para os tamanhos P e M, apenas um novelo. No G e GG, 2 novelos. Aqui, vamos usar a agulha número 2,5 para a confecção. E tanto o fio quanto a agulha e diversos tipos de materiais que você precisa para confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês o link da loja aqui em cima no vídeo, para que você possa conhecer a loja Mega Armarinho, conferir as novidades, as promoções e as possibilidades de frete grátis. Bom, pessoal, e agora que a gente já tem a lista de materiais, vamos dar início à nossa aula. Então, eu inicio fazendo 100 correntinhas, mais 3 para vira. Conto aqui 1, 2, 3 e na quarta correntinha, começo a trabalhar o ponto. Faço 3 pontos altos, pulo 1, 2, 3 correntinhas de base e na quarta prendo com um ponto baixo. Trabalho 1, 2, 3 correntinhas, volto na mesma correntinha de base e faço mais 3 pontos altos. Pulo 1, 2, 3 correntinhas e na quarta prendo um ponto baixo. Dessa forma, vou trabalhar até finalizar o meu cordão de correntinhas. Primeira carreira finalizada. Viro o meu trabalho, faço 3 correntes, volto na base do trabalho e faço 3 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Depois que eu terminei, eu venho aqui no primeiro ponto, que são as correntinhas iniciais do bloco. Passo a agulha por ele, prendo um ponto baixo. Faço 3 correntes e aqui na lateral do ponto, eu trabalho mais 3 pontos altos. Venho no próximo bloco, temos 1, 2, 3 pontos altos e as correntinhas iniciais, que também contamos como um ponto. Passo a agulha pelas correntinhas, prendo com um ponto baixo, trabalho 3 correntes e mais uma vez 3 pontos altos. Prendo um ponto baixo novamente na lateral das correntinhas. Então, venho, passo a agulha por baixo, prendo um baixo, 3 correntes e 3 altos. Então, olha só, os blocos vão se formando, um fica deitado sobre o outro, ó. Então, vai ficar um para um lado na carreira de base e outro para o outro. Na próxima carreira, ele vira novamente, vindo em direção à direita, na próxima vira em direção à esquerda, então é só ir trabalhando, virando o trabalho de um lado para o outro ao final de cada carreira e vai se formando o desenho do ponto, dessa mesma forma, iniciando sempre do jeito que vocês viram aqui. Então, o começo e o final, eles vão ficar bem retinhos, né? Vai se formar aqui uma lateral mesmo na parte de trás do nosso cropped. Dessa forma, eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem até completar 10 carreiras. Finalizei as 10 carreiras, a parte reta do cropped. Agora, nós vamos começar as diminuições. Então, eu venho com pontos baixíssimos, caminhando até chegar aqui na parte de cima do bloco. Então, caminhei até chegar aqui nas correntinhas e agora eu trabalho
Um ponto baixo, fechando as duas laçadas, e faço aqui 3 correntinhas. Agora eu trabalho 1, 2, 3 pontos altos. Venho sobre o próximo bloquinho, pego no último ponto, prendo com um baixo, faço 3 correntinhas e 3 altos, ou seja, vamos continuar o mesmo ponto. Prendo um baixo e assim vou dando continuidade até chegar aqui ao penúltimo bloco, onde volto para fazer aqui fechar a carreira e depois já iniciar a próxima. Olha só que legal! Aqui, ó, da carreira que fizemos até a ponta dessa próxima, então olha como ele já vai entrando aqui, diminuindo, né? E vai formando a lateral do nosso cropped. Trabalhei até o penúltimo bloco e agora eu venho pro último. Então, trabalho ali da mesma forma, faço as 3 correntinhas e 3 pontos altos. Fecho com um ponto baixo no último pontinho. Fechei, viro o meu trabalho e todo início de carreira agora nós vamos caminhar com pontos baixíssimos até chegar ao último pontinho do bloco, na parte de cima do bloco, onde trabalho 3 correntes e mais 3 pontos altos, iniciando essa nova carreira. Então, 2 e 3. Já prendo com um baixo e começo a trabalhar os blocos um a um até chegar ao penúltimo ponto do bloco. Cheguei no último, fecho a carreira, viro o meu trabalho e caminho com pontos baixíssimos para iniciar a carreira na parte de cima do bloco. Então, olha lá, aqui já ficando. E aqui também, ó, a gente já consegue ver a diminuição dos dois lados. Agora eu vou trabalhar por mais algumas carreiras para mostrar melhor para vocês aqui essa diminuição e já falo depois a seguir a quantidade de carreiras que vamos prosseguir até chegar ao final da base, na parte da frente do nosso cropped, onde vamos fazer as alças de acabamento. Bem, aqui eu já percorri por algumas carreiras e a gente já vê, ó, o formato do cropped. Aqui onde vamos trançar na parte das costas, vindo cavando cada vez mais, até chegar depois lá na parte de cima, onde vamos fazer as alças. Aqui eu já percorri por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas. Eu vou percorrer aqui até completar 16 carreiras da parte reta, aqui que fizemos, o final da parte reta, subindo por 16 carreiras. E aqui fica assim, uma carreira com os pontos para um lado, uma carreira o ponto em pé, uma carreira os pontos de lado assim na lateral, outra os pontos em pés. E eu conto assim mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreirinhas. Agora, o que eu vou fazer? Depois de ficar com as 16 no total, desde a primeira até chegar à 16ª, onde eu volto para trabalharmos a parte da frente, os detalhes, fazendo as alças, depois a gente vai fazer a tira de amarrar nas costas, dar o acabamento em volta de toda a base do cropped, inclusive na parte de baixo, então dar aqueles acabamentos finais para poder finalizar a nossa peça. Completei as 16 carreiras. Agora já temos a base do nosso cropped finalizada. Então, olha só, prontinho. Agora, nós vamos trabalhar essa parte de cima, fazendo o acabamento, a alça de um lado, a alça do outro. Aqui o caminho com pontos baixíssimos,
até chegar na parte de cima do bloco. Faço 3 correntinhas e trabalho um ponto alto triplo entre um bloco e outro, bem no pontinho baixo que temos aqui no meio. Então, 3 laçadinhas na agulha, 1, 2, 3, e eu tiro de 2 em 2. Agora, eu trabalho aqui 80 correntinhas. Volto para darmos o acabamento no cordão, já fazer o acabamentinho da alça e ir pro outro lado para confeccionar a outra também. Finalizei as correntinhas, agora eu trabalho da seguinte forma: conto 1, 2, 3, 4 e na quinta correntinha prendo um ponto baixíssimo. Faço 2 correntinhas, pulo 2 da base, na terceira prendo um ponto baixíssimo. 2 correntinhas, pulo 2 da base, na terceira prendo um ponto baixíssimo. 2, pulo 2 da base, na terceira um ponto baixíssimo. Isso até chegar aqui a base onde eu finalizei o meu ponto alto triplo. Aí vamos dar o acabamento, continuar essa parte de cima até chegar ao outro lado para confeccionar a outra alça. Já confeccionei a alça, agora eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Olha, eu parei bem ali na parte de cima do ponto alto triplo. Faço 3 correntinhas e prendo aqui na parte de cima do próximo bloco. Então, eu fiquei com esse desenho aqui para começar a alça. Depois que eu fiz isso, eu vou trabalhar aqui normalmente, fazendo o mesmo desenho do ponto, prendo um baixo, faço as correntinhas e 3 pontos altos. Prendo, e dessa forma eu trabalho até chegar aqui nesse penúltimo bloco, porque aqui eu vou fazer o mesmo trabalhado que eu já fiz do outro lado, para iniciar a nossa alça. Depois que eu trabalhar essa alça, fazendo o mesmo trabalho, quando eu chegar aqui eu faço as 3 correntinhas, o triplo entre um bloco e outro, subo as 80 correntinhas, desço trabalhando da mesma forma que eu fiz aqui, um baixíssimo, 2 correntinhas, um baixíssimo na terceira, pulo 2 de base, 2 correntinhas, um baixíssimo, o mesmo trabalho que eu fiz desse lado, nós vamos fazer desse. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer o acabamento na lateral, embaixo do braço, vou fazer o acabamento aqui na parte onde vai a tira de amarrar nas costas e o bico de acabamento na parte da base, na parte de baixo do nosso cropped. Mas olha só que desenho, que colorido bonito com essa cor. E aqui, ó, está faltando pouco pra gente terminar, né? Esse é o tamanho PP e a gente tem aqui ainda praticamente meio novelo ou até mais que meio novelo, olha só. Então, para ver o rendimento, como ele rende super bem. Bem, pessoal, então eu vou fazer essa parte e volto para fazer o acabamento da lateral. Cheguei aqui no final da segunda alça. Aqui eu já fiz 2 biquinhos do que nós vamos fazer até percorrer toda essa parte da lateral. Então, olha só, terminei a alça e já comecei os biquinhos. Então, ele fica bem parecidinho com essa parte dos pontos. Então, dá um acabamento assim bem bacana. Então, eu faço 2 correntinhas para que ele não fique muito pontudinho aqui na lateral. E faço 2 pontos altos. Venho aqui entre uma carreira e outra, uma está deitada, a outra em pezinha. Passo a minha agulha e faço um baixo. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, ele não fica muito grandão, é um biquinho delicado mesmo, só para dar um acabamento na lateral. E assim eu venho, um baixo, 2 correntes e 2 altos. Sempre na divisão entre uma carreira e outra, fica até a abertura ali pra gente já passar a agulha. Faço um baixo. Eu vou chegar dessa forma até aqui na parte de baixo mesmo, ó. Então, eu percorro a lateral, percorro também onde nós vamos fazer a parte aqui
onde vai passar as tiras, né, de amarrar nas costas. E depois eu venho para fazer essa parte reta do nosso cropped, que é a parte de baixo. Já cheguei aqui na parte de baixo. Agora eu vou virar o meu trabalho para fazer toda essa parte reta. Aqui eu vou continuar praticamente com o mesmo bico, só que eu vou deixar ele maiorzinho, imitando mais os pontos. Então, o que eu faço? 3 correntes, e agora eu trabalho 1, 2, 3, 4 pontos altos. Venho aqui na união de um ponto de um bloco para o outro, onde eu prendi o ponto baixo da carreira, e prendo um ponto baixo. Faço 3 correntinhas e vou trabalhar os 4 pontos altos. Então, ele vai ficar mais cheinho do que a lateral. Fiz os 4, mais uma vez, bem onde eu prendi o ponto baixo entre um bloco e outro, prendo um ponto baixo e começo tudo novamente. Dessa forma, até chegar aqui ao final da parte reta. Quando eu chegar na lateral, a que nós já fizemos, nós descemos a lateral. Essa única diferença é que vamos subir com o mesmo trabalhado que fizemos aqui desse lado. E quando chegarmos aqui, na base onde nós iniciamos a alça, a nossa peça já vai estar praticamente finalizada. Eu vou fazer essa parte para vocês e depois dessa parte do acabamento eu volto mostrando como está a base da nossa peça, e depois nós vamos arrematar as pontinhas e fazer a tira que nós vamos amarrar na parte de trás da nossa peça. Para o cordão de passar na parte de trás do cropped, eu fiz aqui um cordão com correntinhas, trabalhando no total 300 correntinhas, porque a gente vai fazer ele bem trançado, bem cruzadinho. Então, fiz as 300 correntinhas, conto 1, 2, e a partir da terceira começo a trabalhar um ponto baixíssimo para cada correntinha do meu cordão. E dessa forma eu vou trabalhar até finalizar o cordão, onde eu volto arrematando e depois já fazendo a colocação do cordão na parte de trás do cropped. Bem, pessoal, aqui eu já terminei de contornar. Agora eu peguei uma agulha um pouco mais fina. Depois que eu terminei, eu dei um nozinho nas duas pontas e eu estou passando aqui o fio de um lado pro outro. Quando a gente finalizar a passagem, a gente vai dar um nozinho aqui, mas é só no final, porque se a gente já dá um nozinho agora, depois fica difícil de passar por dentro dos pontos onde nós vamos cruzar na parte das costas. Então, agora nós vamos fazer a colocação do cordão e já vir para os acabamentinhos finais. Aqui, para passar, eu vou vir aqui na primeira carreira, antes de começar a diminuição, e vou passar por dentro do biquinho. Do outro lado, a mesma coisa. Então, vou fazer um trançadinho aqui, como se fosse um cadarço. Então, aqui eu vou medir as duas partes. E agora, por dentro de cada biquinho, eu venho passando. Passo pra lá, passo pra cá. E eu vou trançar aqui em todos os biquinhos. Caso você queira um cordão mais curto, você também pode trabalhar ele com menos correntinhas e fazer a passagem de 2 em 2 bicos. Aí fica mesmo ao seu gosto.
Eu vou terminar a passagem, volto mostrando ele já prontinho para vocês e depois nós vamos dar os acabamentos finais. Bem, já terminei de passar o meu cordão e olha como fica bonito o trançado. Depois, é claro, a pessoa pode usar aqui da forma que ela queira. Essa foi só uma sugestão. Agora eu vou cortar os fiozinhos que sobraram e volto mostrando a peça já finalizada. Bem, pessoal, aqui eu já terminei de cortar as pontinhas e dessa forma a nossa peça já está finalizada. Esse é um cropped que fica bem bonito no corpo, fica super acinturado, então é bem bacana você confeccionar essa peça, principalmente quem faz para vender, porque é um cropped que ele é autoajustável, então ele fica bom assim em praticamente todos os tipos de corpo, porque ele tem atrás o ajuste, então a pessoa mesmo pode regular conforme o corpo. Bem, pessoal, e dessa forma nós também finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!